Se você quer entender as diferenças entre os receptores extra e intracelulares e como que ocorre a sinalização por meio da proteína G e a tirosina quinase, fica até o final desse vídeo que eu aposto que você vai entender todos esses conceitos. Então vamos começar. Então, pessoal, vamos para a aula de sinalização celular, uma aula muito importante e muito fácil também, porque eu fiz uma classificação genérica aqui que não tem como não entender o princípio básico de receptores e de transdução de sinal. Então, quando eu falo em receptores, eu tenho que dividir primeiro em dois grupos. Os receptores intracelulares, então, que o substrato vai ligar no receptor dentro da célula, isso pode ser tanto no citoplasma quanto no núcleo, mas então é principalmente no núcleo, e os receptores extracelulares. Como que funciona isso aqui? Quais moléculas vão ligar nos receptores intracelulares? Se eu imaginar uma célula, a célula tem sua camada fosfolipídica. Então, se eu tenho um receptor aqui dentro da minha célula, essa molécula, tá aqui minha moléculazinha, por exemplo, um hormônio esteroide, vai ter que ligar aqui dentro. Então, quais são as características dessa substância para ela poder ter um receptor dentro da célula para dar sua resposta? Primeiro, tem que ser uma molécula relativamente pequena, porque ela tem que passar entre os fosfolipídios da membrana. E mais, ela tem que ser uma molécula lipossolúvel, porque ela tem que passar por uma camada lipídica, uma camada hidrofóbica. Então, essa molécula tem que ter característica hidrofóbica. E um exemplo clássico são os hormônios esteroides. Agora, se eu falar de um receptor extracelular, por exemplo, aqui um receptor extracelular, essa molécula vai ligar no receptor extracelular. Por que ela teria que ligar no receptor extracelular? Simplesmente porque ela não tem a capacidade de entrar dentro da célula para dar a sua resposta. Então, ela precisa ligar no receptor extracelular, que por meio de uma cascata vai gerar o sinal dentro da célula para dar a sua resposta. Então, as moléculas, os ligantes que ligam nos receptores extracelulares são moléculas, a princípio, grandes, bem maiores e hidrossolúveis. Então, vamos falar, como eu já estava comentando, dos ligantes intracelulares. Um grande exemplo são os hormônios esteroides, que têm derivado do colesterol. Quais, por exemplo? Os corticoides, os glicocorticoides, os mineralocorticoides e mais os estrógenos, por exemplo. Como que eles vão agir, esses hormônios? Bom, o hormônio vai estar aqui na circulação, aqui, por exemplo, com a minha cadeia de colesterol, uma cadeia lipossolúvel. Então, o meu colesterol ele vai ter a capacidade de entrar, atravessar a camada dupla de fosfolipídios na célula. Por quê? Então, ele passa e ele vai se ligar no seu receptor que fica dentro da célula, principalmente dentro do núcleo. Mas o que ele vai fazer aqui no núcleo? Ele vai influenciar, aqui no meu DNA, a transcrição gênica. Então, a resposta, na maioria das vezes, vai ser a base da transcrição gênica. Vai aumentar a produção de determinados RNAs mensageiros, que, por sua vez, vão passar lá no meu ribossomo e vão gerar proteínas. Essas proteínas que vão desempenhar funções específicas. Ou esses hormônios podem atuar aqui, modificando a transcrição gênica, diminuindo a produção de outros RNAs mensageiros ou de um RNA mensageiro específico, e assim vão ter a sua resposta. Agora, se eu falar de um receptor extracelular, eu preciso dividir em três. Essa é a forma didática de se entender os receptores extracelulares. Como que funciona isso aqui? Quais tipos de receptores extracelulares eu posso ter? Os receptores associados a canais iônicos, ou os receptores associados a proteínas G. Proteínas G. Quais proteínas G? Proteína GS, proteína GQ,
proteína GI, estimulante, inibitória, então, várias. Essas proteínas G vão atuar por meio de segundos mensageiros. Segundos mensageiros. Bom, é aquele princípio básico de que se eu tenho uma molécula que liga na face externa, num receptor extracelular, ela precisa criar algumas moléculas aqui dentro da célula para gerar a resposta. Ou seja, essas moléculas serão os meus segundos mensageiros. O outro tipo de receptor extracelular seriam os receptores ligados a enzimas. Receptores ligados a enzimas. É claro que há outras classes, mas não importam. Então, os receptores ligados a enzimas, um grande exemplo seria o receptor acoplado à tirosina quinase. A tirosina quinase. Qual é o ligante de um receptor à tirosina quinase? Então, vamos dar nome às coisas. Um grande exemplo de receptores extracelulares ligados à enzima são os receptores de insulina. Insulina, que também é representado como insulina receptors. Bem básico. Então, esses são ligados a enzimas. Agora, se eu falar de ligados à proteína G, eu tenho que pensar em adrenalina e glucagon. Principalmente adrenalina e glucagon. É claro que tu tem outras moléculas, mas o exemplo aqui vai ser adrenalina e glucagon. Agora, canais iônicos. Como que funciona isso aqui? Isso aqui eu vou explicar na base de um exemplo. Na transmissão do sinal na minha sinapse, o que ocorre? Eu tenho um terminal axônico liberando vesículazinhas contendo acetilcolina. Essa acetilcolina vai ser então meu ligante. Ela vai se ligar num receptor chamado de receptor nicotínico. Esse receptor nicotínico é um receptor associado a canal iônico. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir o meu canal iônico para a entrada de um íon. Qual íon? No caso aqui seria o sódio. Então esse é o receptor extracelular ligado a canal iônico. Ele abre o canal iônico. Agora, se eu tirar essa acetilcolina, se eu degradar ela, por exemplo, com a acetilcolinesterase, o meu canal iônico fecha. É assim que funciona. Agora, vamos começar falando da adrenalina ou do glucagon. É importante ressaltar que um ligante, por exemplo, a adrenalina, não possui sempre a mesma resposta. A resposta vai depender do receptor. Por exemplo, a adrenalina pode se ligar a um receptor chamado receptor alfa-1 adrenérgico. Ou ela pode se ligar aos receptores beta-adrenérgicos. Como que funciona um receptor alfa-1 adrenérgico? Funciona assim, da seguinte forma. Vamos ver então. A adrenalina vai chegar, vai ligar aqui no meu receptor, adrenalina, vai ligar no meu receptor. Esse receptor está acoplado com uma proteína GQ. O que vai acontecer? Essa proteína GQ, genericamente falando, vai se associar então GTP, vai sair o GDP e vai ativar uma enzima chamada de fosfolipase. O que a fosfolipase vai fazer? Ela vai atuar degradando alguns fosfolipídios da membrana específicos, como o PIP2. O PIP2, então, vai ser cortado pela minha fosfolipase em duas moléculas. Quais são essas moléculas? Uma é o diacilglicerol, e o outro vai ser o IP3, inositol trifosfatado. É assim que funciona. Então, o IP3 vai atuar lá no meu retículo sarcoplasmático, na célula muscular, por exemplo, liberando cálcio. Então, esse cálcio vai ligar numa enzima chamada de fosfoproteína quinase C, PKC, proteína quinase C. O que é o C? O C fica para cálcio, depende de cálcio.
Então, o cálcio vai ligar na proteína quinase C e assim vai desempenhar a sua função na célula à base da proteína quinase C, à base de fosforilação. E o DAG, o meu diacilglicerol, pode atuar também estimulando a minha proteína quinase C. É assim que funciona, sempre é assim que funciona. Vai ativar uma proteína quinase que vai desencadear diversos mecanismos de ação dentro da célula que a gente vai ver depois. Agora, se eu falar em receptor beta-adrenérgico para minha adrenalina, eu vou falar desse tipo de mecanismo. Em vez de eu ter uma proteína GQ, eu vou ter uma proteína GS, de estimulante. Então a adrenalina vai ligar aqui, proteína GS vai ativar a adenilato ciclase. Essa enzima é responsável, então, pela conversão de ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai fazer o quê? Ele vai ativar determinada enzima, chamada de proteína quinase A. Então, é a proteína, vou botar com K aqui, quinase A. O que a proteína quinase A vai fazer? Da mesma forma, fosforilação de diversas substâncias dentro da minha célula, desencadeando a resposta celular que eu quero. O A fica para quê? Fica para AMP cíclico. Então, olha que fácil, que simples. O cálcio vai atuar na PKC, proteína quinase C, dependente de cálcio, enquanto que o AMP cíclico vai atuar no proteína quinase A, proteína dependente de AMP cíclico. Então, quais são os meus segundos mensageiros? Basicamente é o cálcio e o AMP cíclico. Esses são os segundos mensageiros. Eu tenho uma proteína G que dá origem a um segundo mensageiro que vai ativar uma proteína quinase. Genericamente falando, é assim que funciona. O glucagon, por sua vez, vai atuar num receptor também. O receptor de glucagon, é claro, receptor de glucagon, que está acoplado uma proteína GS. Então, o que o glucagon vai fazer? O glucagon vai se ligar no receptor que ativa a proteína GS, que ativa a adenilato ciclase, que vai converter o ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico, por sua vez, vai se ligar à proteína quinase A, ativando a proteína quinase A, fazendo a fosforilação de substâncias dentro da célula. O glucagon e a adrenalina em receptores beta-adrenérgicos, portanto, têm a mesma ação, o mesmo mecanismo de ação. Mas qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o glucagon vai atuar principalmente no fígado, então vou ter receptores de glucagon principalmente no fígado, enquanto que receptores beta-adrenérgicos vão estar principalmente no músculo. O músculo não tem receptores para glucagon, mas tem receptores beta-adrenérgicos. O fígado também tem beta-adrenérgicos. Que isso? Mas o músculo só tem beta-adrenérgico, não tem receptor para glucagon. Então é assim que funciona o mecanismo. Agora, se eu falar em tirosina quinase, então voltando aqui, receptores extracelulares, a gente falou dos canais iônicos, a gente falou da proteína G que atua por meio de segundos mensageiros, proteína S então que vai atuar por meio do AMP cíclico, que por meio do cálcio, e a gente vai falar na próxima aula, que atua inibindo o AMP cíclico, inibindo, proteína I de inibir, e então os receptores ligados à enzima, tirosina quinase. Como que funciona da tirosina quinase? Da insulina. A insulina vai vir, então, vai se ligar no meu receptor, insulina, vai se ligar ao meu receptor, tirosina quinase. Esse receptor é uma enzima. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser se autofosforilar. Ele gosta tanto dele mesmo que ele se autofosforila. E depois ele vai fosforilar determinados substratos. Que substratos? Substratos de insulina, do receptor de insulina. É basicamente IRS. O que é isso? Insulin Receptors Substratos. Então, a partir disso, vai fazer o quê? Fosforilação de substratos.
Esses substratos vão fazer o quê? Vão fazer ativação de fosfatases dentro da célula. Fazer ativação de fosfatases. Além disso, substratos vão atuar nos canais GLUT4, estimulando os canais GLUT4 a aparecer aqui na membrana da célula para entrar mais glicose, por exemplo. E também vão atuar em uma proteína chamada de RAS, que é uma mini proteína G. Só que o mais importante é lembrar que a insulina atua ativando fosfatases. Essas fosfatases irão gerar mecanismos de ação celular específicos para a resposta da insulina. Então, olha que interessante. A minha adrenalina e meu Esquece aqui. Aqui, ó. A adrenalina e o glucagon, olha só, elas vão atuar ativando quinases. Quinase, se eu botar aqui, por exemplo, um substrato com fósforo. O que acontece? Uma quinase atua adicionando fósforo a uma enzima, por exemplo. Então, a quinase atua adicionando o fósforo. O que a fosfatase faz? A fosfatase atua tirando o fósforo. Fosfatase. Então, o metabolismo celular vai ser regulado à base do glucagon e da insulina nesse mecanismo. O glucagon vai ativar as quinases, então o glucagon vai ativar as quinases e a insulina vai ativar as fosfatases. Por isso eles têm mecanismos antagônicos. Por exemplo, uma enzima sem fósforo aqui está inativada, quando eu boto o fósforo, ela está ativa. Então, o glucagon ativa, enquanto que a insulina desativa. E assim, eu regulo o mecanismo de ação do meu metabolismo. Muito fácil. Agora, o que é o fenômeno de amplificação? O fenômeno de amplificação, eu vou dar a base de um exemplo. Uma molécula, um ligante, gera uma cascata de ação. Uma cascata de ação. Como que funciona isso? Por exemplo, a adrenalina que ligou aqui ativou uma proteína GS. Uma proteína GS vai ativar uma adenilato ciclase. Só que esse adenilato ciclase vai ativar, por exemplo, vai transformar, por exemplo, 100 moléculas de ATP em AMP cíclico. Ou seja, eu já amplifiquei o sinal aqui por 100. Agora, esse AMP cíclico, ele vai ativar mais. Cada AMP cíclico vai ativar 100 proteínas quinases. Ou seja, olha só como eu amplifiquei o sinal. Amplificação. É assim que funciona. É uma cascata. Um ativa aqui, nananã. E é assim que funciona. Mecanismo de cascata. Agora, só relembrando, se eu falar em mecanismo de ação, por exemplo, a proteína quinase ou a insulina, o que eles vão fazer? Eles vão atuar em 3 níveis. Um vai ser na influência de canais iônicos. Por exemplo, a proteína quinase pode... Deixa eu fazer aqui uma célula, um canal iônico, um núcleozinho e uma enzima. Então, eu tenho uma proteína quinase A. O que ela vai fazer? Proteína quinase vai botar fósforo. Então, ela vai botar fósforo, por exemplo, em canais iônicos. O que ela vai fazer? Ela vai ativar canais iônicos pela implementação de fósforo. Por exemplo, para a entrada de cálcio. Então, um dos mecanismos é a fosforilação de canais iônicos. O outro mecanismo de ação celular é a fosforilação de enzimas, como eu já falei antes. Então, fosforila enzimas que vão influenciar no metabolismo da célula. Por exemplo, na glicólise, no ciclo de Krebs, na lipólise, em tudo. E o outro mecanismo é a fosforilação de fatores de transcrição nuclear que vão influenciar, então, a transcrição gênica. É basicamente assim. Então, o outro mecanismo é por meio da influência na transcrição gênica. Então, olha só, uma enzima, que é a proteína quinase A, vai atuar de 3 formas
para dar a sua resposta intracelular. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula. Até a próxima!